ainda na correção da UFPR, e lembrando que geralmente as federais têm um nível um pouco maior, né, do que as particulares. Para quem vai fazer a CAF, é um bom sinal essa prova desse nível. É pouco provável a gente encontrar uma prova da CAF que vai ter um nível maior que a das federais da nossa região, aqui no sul do país, né? Então, acredito que a nossa CAF não deva ter maiores surpresas. Certamente, algumas dessas questões que estão sendo cobradas aqui no UFPR aparecerão também no sistema CAF. Até porque a física, né, raramente a gente consegue inovar. É mais provável, inclusive, inovações nas questões do Enem do que nas universidades clássicas. Questão 41, UFPR 2018. Numa experiência realizada no laboratório, a posição X de um objeto cuja massa é constante foi medida em função do tempo T. Com isso, construiu-se o gráfico ao lado. Então, ele apresentou um gráfico, posição X em metros, versus tempo T em segundos. O objeto sai da posição 0 e em 10 segundos ele atinge a posição de menos 20 metros. Do tempo de 10 segundos ao tempo de 20 segundos, ele fica parado nessa posição. De 20 segundos até 30 segundos, ele sai da posição menos 20 e passa para a posição 20. Depois de 30 a 40 segundos, ele fica parado na posição de 20 metros positivo. Com isso, construi-se o gráfico. Sabe-se que o referencial adotado para realizar as medidas é inercial e que o objeto move-se ao longo de uma linha reta. Referencial inercial é aquele que está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. 1. A energia cinética do objeto é constante entre os instantes 20 e 30. Entre os instantes 20 segundos e 30 segundos, o gráfico posição versus tempo é uma reta crescente, o que significa que a velocidade era constante. Nesse trecho, a velocidade era constante. Como a energia cinética é mv² sobre 2, se a massa era constante, o enunciado garantiu, o gráfico posição versus tempo é uma reta crescente, a velocidade é constante também. Se a massa é constante, a velocidade é constante, a energia cinética é constante. Verdadeiro, foi o que ele disse. A energia cinética do objeto é constante entre os instantes 20 e 30 segundos. A força resultante sobre o objeto em t igual a 15 segundos é nula. No tempo de 15 segundos, o objeto está parado e continua parado. De acordo com a segunda lei de Newton, se o objeto está parado e continua parado, a aceleração é nula. E se a aceleração é nula, a força resultante é nula. Então, verdade. A força resultante sobre o objeto no tempo de 15 segundos é nula. Sim. Se a velocidade é constante com o passar do tempo, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a força resultante é nula. Ok. 3. O deslocamento total do objeto desde 0 até 40 segundos é nulo. Olha, esta areazinha desse triângulo representa uma distância que ele andou para trás. Esta areazinha desse triângulo representa uma distância que ele andou para frente. E a base é um pouco menor aqui, né? Se bem que esse triângulozinho aqui, ó, tem a mesma área daquele triângulo. Então isso aqui ele andou para trás, isso aqui ele andou para frente. Então essas áreas se anulam. Esta área desse retângulozinho aqui é igualzinha à área desse outro retângulozinho aqui. Ou seja, isso é o que ele andou para trás, isso é o que ele andou para frente. Se anula. Se essa área anulou essa, se esta área anulou aquela, sobrou esta areazinha que representa uma distância percorrida para trás. Para que o deslocamento fosse nulo, toda a área aqui negativa, né, toda essa área que representa o deslocamento para trás, deveria se igualar a esta área que representa o deslocamento para frente. Aí o deslocamento seria nulo. Mas eu vejo que tem mais área na parte de baixo do que na parte de cima. Então o deslocamento foi diferente de 0. Ele havia dito que o deslocamento total do objeto é nulo. Não. Só se essa área de cima fosse numericamente igual à área de baixo. Não se esqueçam. Falei bobagem.
tudo que eu falei agora foi como se fosse um gráfico velocidade versus tempo. No gráfico velocidade versus tempo, a área representa o deslocamento, mas não era. É posição versus tempo. Da onde que o cara saiu? Posição 0. Posição inicial 0. Aonde que o cara chegou? Posição final 20. Deslocamento escalar. Posição final menos posição inicial. 20 menos 0 deu 20. O deslocamento é diferente de 0. Continuou falso, mas a análise foi totalmente diferente. Só seria verdadeiro aquilo que eu falei das áreas se fosse um gráfico velocidade versus tempo, cuja propriedade diz que a área desse gráfico representa deslocamento. Distância percorrida, para ser mais preciso, né? Aqui não, aqui ficou mais fácil ainda. Peguei a posição inicial, que era 0, peguei a posição final, que era 20, e fiz o deslocamento escalar. Deu 20, diferente de 0. Bem mais prático. Então ficamos com 41. Questão 41, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Bate com o gabarito fornecido. Letra B. Avançando para a 42. A 42 eu corrigi a pedido do colega hoje de manhã. Só para a gente acrescentar aqui, eu vou fazer bem rapidinho. Ó. O consumo elétrico de uma unidade residencial foi medido pelo seu proprietário e o resultado obtido, expresso pelo gráfico ao lado, que descreve o consumo da corrente elétrica e da residência ao longo de 24 horas do dia. A unidade residencial é alimentada por uma tensão de 110 volts. Considerando os dados expressos no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da potência elétrica consumida ao longo do dia. Ele quer saber qual é a potência elétrica máxima. Uma das maneiras de calcular a potência elétrica é V vezes I. Se a TDP da residência é 110 volts, para achar a potência máxima, basta eu descobrir a corrente elétrica máxima. E é para isso que ele fornecia o gráfico corrente versus tempo. O gráfico corrente versus tempo nessa residência era justamente para a gente conseguir saber qual era a corrente elétrica máxima nesta residência. O gráfico fornecido falava então a corrente elétrica em ampere versus o tempo em horas. Das 0 horas até as 4 horas a corrente era constante, um pouco menos que 20 amperes, aparentemente uns 10 amperes. Às 4 horas da madrugada a corrente elétrica aumentava, depois diminuía, depois aumentava, depois diminuía e voltava a se estabilizar. O que era nítido é que a máxima corrente elétrica era 60. Já que a máxima corrente elétrica era 60, isso ocorria às 8 horas da noite, a galera tomando banho, pronto, 110 volts, 60 amperes, dá 6.600 watts, ou 6,6 kW, que era a potência máxima. Ficamos então com a letra D. Finalmente, ainda temos mais algumas questõezinhas. 43. Vamos no embalo fazer 43. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro temos uma flauta, que é essencialmente um tubo aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento de 34 centímetros. O tamanho da flauta, ó, 34 centímetros. Considerando a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, chamada de frequência fundamental, que essa flauta pode produzir. Na situação de frequência fundamental, formaria meio ventre de um lado e meio ventre do outro lado do tubo. Ou seja, meio ventre mais meio ventre e um ventre todo. Para quem sabe um pouquinho de ondulatória, sabe que 2 ventres correspondem
de onda é 0,68 metros. Joga na equação fundamental das ondas, V igual a lambda vezes F. Se a velocidade do som é 340 e o comprimento de onda é 0,68, dá para descobrir a frequência. 340 dividido por 0,68 igual a F. A frequência F é igual 34.000 dividido por 68, né? Igual às casas, elimina a vírgula. 34 por 68 seria 0,5, só que tem 1, 2, 3 zeros, vezes 10 na 3. Então a frequência é 500 Hz. A frequência emitida pela flauta é 500 Hz. Bem acessível, hein? Então, tubos sonoros. Letra C. Letra C. Falta ainda 44 e 45. Está faltando só duas questõezinhas para a gente encerrar a nossa correção de UFPR feito a toque de caixa. Isso aí, mosquito, só não vai se atrapalhar que nem eu fiz ali no gráfico posição versus tempo, hein? A área do gráfico posição versus tempo não significa porcaria nenhuma. A área do gráfico velocidade versus tempo é que indica a distância percorrida. Vai fazer correndo, né, sem se preparar, dá nisso, ó.